Mariana, nos cálculos do DIEESE, o salário mínimo ideal para uma família de 4 pessoas seria algo em torno de R$ 6.300 mensais. Há espaço para isso na economia do nosso país? Acho que da forma como está concebida hoje a política e o impacto, de fato, que ela tem imediato do ponto de vista dos custos públicos, não. Você não vai saltar do salário mínimo atual para um salário mínimo do DIEESE. Mas ele é muito importante enquanto referência, Karen, para a gente entender, quer dizer, o que se espera do salário mínimo, né? De onde vem esse cálculo? E quando a gente olha, a gente fica muito focado no custo só, né? Inclusive, eu argumentei aqui em função do custo, mas o custo é um pedaço da história. A gente tem que entender qual que é o efeito agregado na economia como um todo. Quem recebe salário mínimo, quem recebe as políticas, né, os benefícios associados ao salário mínimo, são, em geral, as pessoas que mais precisam. São pessoas que estão numa base aí da pirâmide, que ao receber, também são as que mais aumentam o seu consumo. Quando você aumenta o consumo, você estimula a economia como um todo e aí vai garantindo alguns direitos, né? O direito de acesso mesmo, o direito ao acesso a uma alimentação de qualidade, de alguns serviços. Tal. Isso estimula que mais gente trabalhe também nesse serviço. Então, tem um efeito positivo que tem que ser medido. E a gente é mais difícil de medir. É mais fácil calcular quanto que gasta mais. Tá, mas quanto que a gente ganha mais como sociedade na medida em que você insere pessoas no processo de consumo? Se a gente conseguir avaliar melhor isso, acho que dá um salto e aí você consegue entrar num outro patamar de discussão. E, Mariana, e a questão do salário dos servidores públicos? O que pode acontecer? Isso pode ainda virar uma dor de cabeça para o governo? O salário mínimo, inclusive a forma como o governo está trabalhando, é via uma regra que é previsível, né? A regra que trabalha com o INPC mais o PIB dos últimos 2 anos. Então, isso vai dando uma previsibilidade. Não é a situação de ajuste dos servidores públicos. É claro que a gente está falando, de maneira geral, de um processo de barganha salarial, onde alguém vai pagar mais e alguém vai receber mais, né? Isso tem um debate e quanto mais isso se espalha pela economia, maior tem o efeito. Mas os servidores públicos estão num patamar muito diferente de quem ganha o salário mínimo dos aposentados, porque eles têm, enfim, estabilidade, tem uma estrutura de carreira, tem outro grau de previsibilidade. Então, acho que, do ponto de vista de análise de justiça e valor público que é gerado, pensando no coletivo, é bom separar as duas coisas na nossa interpretação. Doutor Arnaldo, aumentar o salário mínimo um pouco acima da inflação nos coloca no campo dos países civilizados? A gente está muito longe dos países civilizados porque as pessoas passam fome. A gente vê que 1/3 a metade da nossa população tem insegurança alimentar. Então, quando se aumenta o salário mínimo acima da inflação, que tem que acontecer isso é para comida. Então, as pessoas sobrevivem com o salário, elas não vivem com o salário. Se a gente quiser um patamar civilizatório, aí vai ter que ser perto do salário mínimo do DIEESE e algo do tipo.